Saiba o que as empresas podem fazer para contratar mais pessoas com autismo. Nessa entrevista, vamos falar sobre o potencial de produtividade e de criatividade das pessoas com transtorno do espectro autista e de como essas contratações podem trazer vantagens competitivas para as empresas. Inclusão da pessoa com autismo é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Flávia Calafange. Ela é a diretora para a América Latina do HD Sunflower, o cordão de girassol. Flávia, bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigada a você pelo convite, Marcelo. Flávia, vamos começar então falando um pouco sobre essa realidade. A gente já estava conversando um pouco sobre isso antes de começar a entrevista. E você traz números, às vezes até duros, né, sobre a realidade do mercado de trabalho para as pessoas que têm autismo. Conta para a gente como é que está essa situação hoje aqui no Brasil. Olha, atualmente 85% da população adulta autista está fora do mercado de trabalho. E eu diria que os outros 15%, eu me arrisco a dizer que muitas vezes estão subempregados ou não têm um desenvolvimento de carreira adequado dentro das instituições. Então, eu estou muito satisfeita de poder hoje conversar com você sobre isso, para a gente ver como mudar a mentalidade das empresas brasileiras com relação a pessoas neurodivergentes, autistas, com TDAH, disléxicos, e ampliar a forma de contratar para poder, como você mesmo bem falou, melhorar o rendimento e a produtividade. É importante que a gente está trazendo aqui essa situação e mostrando, por exemplo, eu quero que você mostre, a gente mostrar que contratar as pessoas neurodivergentes pode trazer vantagens competitivas para as empresas. Falando especificamente do autismo, tem algumas características das pessoas autistas que são muito favoráveis ao mercado de trabalho, especialmente para algumas carreiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente já começar aqui a desmistificar um pouco a ideia que muita gente tem das pessoas autistas e que não conhecem esses potenciais que são tão favoráveis às atividades de trabalho. Os autistas até hoje não tinham sido considerados, e se você for parar para pensar, desde o momento da descrição do cargo, né? As empresas geralmente colocam para todos os cargos, excelente comunicação verbal, escrita, oral. Por quê, né? Por que a pessoa tem que ser um excelente comunicador? Isso vai depender, obviamente, do cargo que ele for postular. Então, o que está acontecendo é que agora as grandes empresas, eu acabo de voltar de Viena, do Zero Project, que é um evento que acontece na ONU, em Viena, que é para transformar o mundo num mundo sem barreiras para pessoas com deficiência. E lá apareceram uma série de iniciativas, eu vou falar aqui de algumas. A Microsoft, por exemplo, identificou que os autistas têm o hiperfoco, eles têm capacidade, mais disciplina, mais acuracidade, são mais detalhistas. Então, eles mudaram a forma de contratar. O primeiro filtro, a primeira entrevista, que era aquela coisa olho a olho, aquelas perguntas diretas sobre personalidade, que o autista geralmente vai fugir, não vai passar nesse primeiro filtro, ele foi mudado. Então, por exemplo, eu vi algumas dinâmicas, um grupo de autistas sentado numa sala com espaguete e marshmallow. E aí eles falavam, tá, construam aqui um castelo, ou façam, né, alguma figura. E aí, curiosamente, como eles podiam interagir e como eles fizeram, assim, coisas inesperadas, assim, a criatividade do autista é totalmente diferente do neurotípico. O autista consegue enxergar o mundo de forma diferente. E todas essas... eles estão utilizando também o Minecraft, o joguinho, porque o autista, como gosta muito de jogo, utilizam para poder ver como ele se diferencia. Eu vi a Ernst Young também, eu tinha visto já, que eles colocam numa tela uma figura e entregam os blocos para eles replicarem os blocos do que estava na tela, né? Com os blocos do que estava na tela. O neurotípico demora muito mais tempo do que o autista. O autista vem e rapidinho faz. Então, assim, tentar identificar
quais são realmente as habilidades e os talentos. Eu, como tenho uma filha autista, eu não gosto nem do anjo azul, nem do superdotado. Mas, assim, enxergar que sim, eles têm talentos diferentes e as empresas estão obtendo vantagens. Teve uma empresa alemã que se chama Outcom, que acho que são 86% dos funcionários hoje são neurodivergentes. Eles estão focados em tecnologia. Mas eles falam que a produtividade é muito maior, a disciplina é muito maior, a capacidade de resolver os problemas de forma diferente do esperado. Então, assim, o mundo está mudando e é a hora das empresas no Brasil também começarem a pensar sobre isso. Vamos dar uma dica, então, para os empresários e empresárias brasileiros sobre qual o caminho para eliminar essas primeiras barreiras e permitir que essas pessoas tenham a possibilidade de chegar dentro das empresas. Depois a gente fala um pouco sobre o ambiente de trabalho ali dentro. O que a gente precisa? Dar uma dica para a gente mudar essa cultura. Então, as empresas hoje têm claramente, com a sua agenda ESG, elas têm claramente o que elas vão fazer. Os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente estava falando. Era esse? Voltar para isso. Era isso? Não, eu ia falar que tem muito claro o que vão fazer com gênero, tem muito claro o que vão fazer com etnia, com raça, mas o universo da deficiência ainda é muito desconhecido. Então, quando contratam deficiente, na grande maioria das vezes, contratam deficientes que têm algo visível, ou então situações onde eles acham que mais facilmente vão poder lidar. Então, como você faz para preparar os seus líderes, a sua área de recursos humanos, para poder também abrir o espaço para os neurodivergentes, pensando que isso vai te trazer uma vantagem competitiva? Mudar essa cultura. E dentro do ambiente de trabalho, o que é importante para trazer essas pessoas? Quer dizer, uma vez que a pessoa entrou, que a empresa contratou uma pessoa que tem autismo, a empresa, né, deu essa oportunidade para a pessoa e está se dando também uma oportunidade. Quais são as ações que as empresas devem fazer para favorecer o desenvolvimento profissional dessas pessoas dentro já do mercado de trabalho, dentro já dos seus ambientes corporativos? Então, não existe um autista igual ao outro. Então, eu acho que por isso também o desafio é tão grande, tá? Poder identificar quais são os talentos e as habilidades de cada um, o diferencial, contratar a pessoa na sua íntegra, né? Não um número, para poder entender realmente aquela pessoa, o que ela pode trazer de vantagem dentro do ambiente de trabalho e as acomodações a serem feitas que são desde o chefe saber que aquela pessoa, às vezes, vai ser honesta demais, às vezes vai ser muito rígida, vai ter que cumprir o horário, não vai poder deixar ele esperando. A flexibilidade é uma coisa, né, difícil para o autista. Então, assim, poder o próprio líder se adaptar ao funcionário. As equipes, eu achei muito legal que a Microsoft, eles têm assim, dentro da área, o autista tem um coach, alguém que vai ajudar a orientá-lo dentro da área. E na empresa eles têm um buddy, que é um amigo que vai ajudar na sociabilidade, vai ajudar no dia a dia para a pessoa não se sentir tão diferente dentro da empresa. Porque geralmente, e aí também eu acho interessante a gente falar, que tem muitos autistas dentro das empresas que eles ainda não têm diagnóstico. E essas pessoas, elas sofrem caladas, elas utilizam o que se chama masking, elas fingem que está tudo bem, mas todo dia de manhã, para ir para o trabalho é um sofrimento, é um desafio muito grande. Então, aquele indivíduo que era o antipatizado, aquele que está sempre excluído das rodinhas, aquele que almoça sozinho, geralmente ele pode ser neurodivergente, ele pode ter alguma dificuldade e pode estar sofrendo. E em vez de ver ele como chato, como o difícil, ver ele como uma pessoa que está sofrendo, né? Isso também é novidade. Diferente e incluir, né, fazer esse movimento de inclusão e não o movimento contrário que muitas vezes acaba acontecendo. A gente tem uma legislação que é uma legislação considerada avançada, a gente tem algumas leis feitas para proteger e para promover o espaço de trabalho e da educação das pessoas com autismo. A lei, uma vez aplicada, ela ajuda a mudar a cultura e por
do seu lado, a cultura da sociedade também é o que acaba gerando as leis. Como é que você enxerga hoje a legislação brasileira para as pessoas com autismo e os impactos que elas estão trazendo para a nossa sociedade? E também, claro, que abre espaço para você trazer também um alerta, caso você considere que essas leis estão ali muito bem escritas, mas ainda falta. Eu quero que você traga para a gente a sua visão. Você tem lugar de fala nisso. Você falou muito bem que as leis são muito elaboradas, muito bonitas, e se elas realmente fossem seguidas, cumpridas, seria sensacional. Mas nós não temos como regular, como fazer com que essas leis sejam cumpridas. E aí eu vou te dar um exemplo, não sei, dos planos de saúde. Eu morava no Chile, voltei para o Brasil, preenchi questionário para conseguir um plano de saúde para minha família, e quando eu falava que minha filha era autista, eu fui negada em todas as propostas que eu preenchi. E isso é uma coisa que está bastante agora saindo à luz. Então, no que diz respeito ao ambiente de trabalho, existem as cotas, mas não são cotas para autismo, são cotas para pessoas com deficiência. Então, é mais fácil eu contratar aquela condição que vai ser mais simples para eu lidar, que não vai exigir tanto estudo, como eu falei, tanta educação da cultura da empresa para poder receber, aceitar. E a contrapartida vai ser poder ter benefícios dos talentos e das novas aptidões que não tinham sido mapeadas antes, que o autista tem. Essa mudança de cultura dentro das empresas, voltando um pouco para a questão do mercado de trabalho, tem algumas questões que são importantes a gente trazer aqui também. Os autistas normalmente são pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada para algumas coisas, por exemplo, sons, né, emissão de luzes, principalmente luzes que piscam. Quer dizer, o que é importante assim, para o ambiente de trabalho, para tornar os ambientes mais amigáveis, existem ações às vezes simples, claro, considerando que dentro, né, desse universo também existem os vários tipos diferentes, os níveis diferentes de autismo, né? As pessoas também são diversas entre eles, assim como os neurotípicos, como, né, nós chamamos, também são diversos. Mas como é que a questão, por exemplo, dessas hipersensibilidades que eles têm, pode ser tratada dentro do ambiente de trabalho para permitir que ele tenha mais desenvolvimento e entregue mais para a empresa e possa desenvolver mais esses talentos que você está trazendo aqui para a gente? Como, novamente, não existe um autista igual ao outro, eu falei antes, é importante, no momento de contratação, entender, ele pode estar num ambiente barulhento? Ele precisa de um protetor auricular? Ele precisa estar perto da saída? Porque os autistas têm muitas comorbidades também. Tá? Então, os autistas são extremamente ansiosos, na grande maioria das vezes, muitos têm TDAH. Então, enxergar o autista sabendo exatamente quais são as necessidades que ele vai ter para poder ter um rendimento melhor. E não só falando de autismo, né? Como eu sou diretora do Cordão de Girassol, a gente faz palestras dentro das empresas para poder dar determinadas indicações das diferentes condições, como o ambiente deve estar preparado. Porque, às vezes, são coisas muito simples. É só o RH perguntar. Fala, o que você precisa para trabalhar conosco? Valorizar e fazer com que a pessoa sinta que ela é importante, e aí ela vai poder abrir e dizer. E eu me atrevo até a mencionar que muitas empresas, que, como eu falei, têm autistas, não sabem. Isso que a gente está falando de diagnóstico tardio, que apareceu a atriz Letícia Sabatella, começam a aparecer pessoas que você fala, mas ela não parece. O autista muitas vezes não parece, não tem como você saber. Ele vai se sentir cômodo. Com a lei do cordão de girassol, a gente conseguiu isso, né? Dele poder usar o cordão de girassol e a pessoa saber que ele pode precisar de respeito, empatia, solidariedade, paciência. E eu acho que até agora isso não estava sendo visto, nem comentado dentro das empresas. Flávia, você teve participações internacionais agora representando o Brasil em discussões sobre empregabilidade para as pessoas com autismo. Participação no Dia Mundial, né, na efeméride, na comemoração do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e também um projeto chamado Zero Project, que eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, um pouco sobre o que você levou
representando o Brasil internacionalmente e do que você traz também como novidades, inclusive de grandes empresas que têm contratado, aumentado suas contratações de pessoas com autismo e sobre os resultados que essas empresas estão conseguindo. Tá, o Zero Project, no ano passado, eu fui palestrante, painelista, para falar sobre as emergências ambientais naquela hora, que estavam assim, tinham muitas coisas, teve o Rio Grande do Sul, tinha a Espanha, e era para falar que os deficientes são os primeiros que morrem, né? Que é difícil identificar. Então, o cordão de girassol ajuda nesse momento aos brigadistas, aos bombeiros poderem socorrer as pessoas com deficiência. Mas lá em Viena, que foi o Zero Project nas Nações Unidas, nós tivemos um painel que era só sobre empregabilidade de autistas. E nesse painel, que foi, assim, para mim, muito emocionante, apareceu uma universidade na Flórida, que é a primeira universidade Beacon College para pessoas neurodivergentes. E isso, para mim, é uma excelente notícia. Fiquei muito feliz, porque sempre vai ser uma preocupação minha com o que vai acontecer com a Felícia quando ela acabar o colégio. Depois teve uma empresa japonesa que estava utilizando autistas para separar os grãos de café. Eles têm uma empresa de café premium e os autistas, como são muito detalhistas e muito perfeccionistas, eles estavam separando os grãos, que eram os grãos perfeitos, digamos assim, de café, e ela estava dizendo a rapidez, a facilidade e a acuracidade dos autistas para fazer essa função específica. A Zara recebeu um prêmio, a Inditex, porque eles atingiram uma meta de dobrar o número de contratados e explicando como os neurodivergentes estavam sendo recebidos pela empresa, então foi muito legal. A Microsoft, eu falei também já, né, que eles mudaram a forma de... Tem até quem quiser entrar, é muito interessante. Tem o programa de seleção da Microsoft, pode googlear e ver como que eles estão contratando autistas. Eram formas de poder, todas as empresas encontrando caminhos para poder mapear os talentos e as qualidades que iam ser valiosas e diferentes dos autistas e como isso podia aumentar a produtividade, a criatividade, a resolução de problemas dentro do ambiente corporativo. É surpreendente. Eu tenho a impressão que foi a própria Microsoft que mencionou 30% de ganhos na produtividade com os neurodivergentes. E para o Dia Mundial, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A gente está falando sobre um assunto que você tem lugar de fala, você é mãe de uma criança autista, de uma menina que está perto de completar 15 anos, a Felícia, né? 16. 16, está perto de completar, já está com 15 anos, perto de completar 16 anos. A gente está falando de mercado de trabalho, mas antes do mercado de trabalho, todos nós passamos pela educação. Como é que está essa situação hoje no Brasil? Quais são as dificuldades? Traz um pouco dessa sua experiência de mãe, educadora e ativista, né, dentro dessa questão que é falar sobre o autismo. Olha, a minha experiência foi bem dura. A Felícia tem 15 anos, ela estudou em 14 colégios. Ela é pequenininha, a gente morava no Chile, lá no Chile, que agora eles têm lei de autismo, mas eles não tinham na época. Ela foi, digamos assim, convidada a se retirar de 3 jardins de infância. O primeiro, eu cheguei, a professora estava chorando, tinha crianças amarradas dentro do jardim. O segundo, ela caiu, se machucou. No segundo dia de aula, a pessoa me ligou e falou, vem buscar sua filha aqui, que ela parece um animal. Se ela não tomar uma droga, ela não vai poder vir ao jardim. No terceiro, a professora bateu nela. Eu cheguei, a professora estava chorando, falou, olha, hoje eu bati na sua filha. Então, assim, depois eu vim ao Brasil e no Brasil, como já existia a lei e os estabelecimentos têm que aceitar o autista, foi um desafio muito grande tê-la nos colégios normais, né, digamos assim, e ela, dentro da sala de aula, ser excluída, ser isolada, apesar de alguns colégios terem já a mentoria, a tutoria na sala de aula,
se as famílias não estiverem abertas para receber essas crianças, elas ficam totalmente isoladas, né? Ficam que nem uma planta dentro da sala de aula. E quando a mentora sai de perto, a pessoa tutora sai de perto, vai no recreio, por exemplo, elas são agredidas, elas sofrem bullying. Minha filha chegava em casa e ficava assim, sai daqui, maluca, que era o que diziam para ela. Então, assim, voltamos para o Chile. No Chile, ela ficou 2 anos fora do colégio, quase 2 anos sem ir ao colégio. E ela escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo uma gravata. Eu falei, por que você está pedindo uma gravata? Porque os colégios no Chile têm gravata, ela queria estudar. E os colégios não aceitavam de jeito nenhum lá. O presente de Natal, na verdade, que ela queria era poder estudar. Poder ir para o colégio. Aí terminei colocando ela numa escola especial lá. E lá, ela é super otimista, positiva, mas depois de um mês ela falou, mãe, eu sou especial, mas eu não sou muito especial. Eles são muito especiais, eles não caminham, eles não falam. Eu quero caderno, eu quero matéria. Ela queria inclusão. Ela queria estudar. Ela queria estudar. Junto das pessoas. E agora a gente mora numa cidade pequena, no interior, né, em Visconde de Mauá. E lá o desafio é muito grande, porque é uma escola estadual. A cidade tem 6 mil habitantes, mas ela já passou por algumas situações de bullying. Semana passada, a gente fez a caravana da inclusão lá para poder falar de inclusão, porque não tem material adaptado, não tem a sala de recursos, não tem a tutoria. Então, assim, eu fui lá na regional, em Volta Redonda, fazer uma reclamação, mas falar, o Estado não tem dinheiro. Então, assim, os pais dos autistas hoje, pelo menos os que estão na situação que eu estou, em escolas públicas, a escola vai passando o autista de ano e ele se transforma num analfabeto funcional, depois ele se torna um adulto e aí às vezes, entra pelo regime de cotas dentro das universidades. Eu conheço algumas famílias que os pais acompanham os alunos dentro da universidade, porque não fazem trabalho de grupo, não tem material adaptado, a mesma coisa. E aí essas pessoas se formam, muitas vezes não conseguem emprego, como a gente falou, 85% está fora do mercado. Muitos entram em depressão, as cifras são de 66%, eu acho, dos autistas têm depressão. E muitos se suicidam. É uma realidade muito difícil, Flávia. Agora, você está nessa batalha há muito tempo, você representa com legitimidade a causa dos autistas. Você acredita que, apesar de todas essas dificuldades, apesar de termos uma boa legislação, mas que ainda não está sendo plenamente cumprida, você vê um cenário de mudança, não só na questão da legislação, de infraestrutura, de empresas contratarem, mas principalmente o ponto que você traz aqui, que é uma mudança de cultura de toda a sociedade, das famílias trabalharem com seus filhos em casa, para que chegando na escola eles tratem os diferentes com respeito, com um olhar para essas diferenças. Você acha que a gente tem uma chama de esperança e de que a nossa cultura está mudando, que a gente vai conseguir oferecer um futuro melhor para essas pessoas? Olha, eu sou uma eterna otimista. Eu acho que a gente vai conseguir mudar. Assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para esse Dia Mundial da Conscientização do Autismo na ONU. Lá existe a agenda para cultura, para educação, para saúde, para empregabilidade, para políticas públicas. E eu poder estar presente dessa discussão. Eu agora estou fazendo parte da ION Neurodiversity, que também é uma organização mundial de neurodivergentes que querem mudar essa situação no mundo inteiro, né? Que querem tentar ter uma agenda próxima à ONU. Foi a ION que me convidou para esse evento. Então, assim, eu acredito que sim, vamos caminhando para tornar o mundo melhor e, de certa forma, não temos muita escolha. Se hoje 1 de cada 36 são autistas, o mais provável, se você não tem um autista hoje na sua família, muito em breve você vai ter, ou um neto, ou um sobrinho, ou um parente. Então, assim, o mundo mudou, a gente tem que acordar para isso e tem que reagir. Eu acredito que sim, vamos conseguir construir rapidamente uma agenda de trabalho com todos os países para poder desenvolver e melhorar e trazer dignidade e paz para as famílias autistas. Flávia, existem empresas no Brasil que já estejam trabalhando exclusivamente com seleção de pessoas com autismo?
Sim. No Brasil, já chegou a Specialist Stern, que é uma empresa dinamarquesa, presente em vários países, que está especializada em selecionar pessoas dentro do espectro autista, principalmente para vagas de tecnologia. E tem empresas brasileiras, outros você falou, né? Algumas, apareceu a Talento Incluir, Stardust, que é uma organização também de pessoas neurodivergentes, e o Neurodiversity, que é essa que me convidou para o Dia Internacional do Autismo, quem organizou o evento lá da ONU, eles também já têm um braço no Brasil para poder ajudar as empresas a contratarem neurodivergentes. Falando dessa sua experiência mundial, dessa esperança de que essa situação mude no Brasil e em outros países do mundo, para você, Flávio, o que é cidadania? E agora vamos expandir aqui. O que é cidadania pensando globalmente? É a gente pensar nas nossas responsabilidades, nossos direitos dentro do mundo, né? E eu agora, para mim, foi assim, uma experiência muito emocionante poder pensar que eu sou cidadã do mundo, né? Eu também estudei em escola pública. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas pessoas? Se cada um fizer no seu entorno essa mudança, a gente constrói um mundo melhor, né? Bom, Flávio, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo e por essa entrevista no nosso programa. Obrigada a você. Boa tarde. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.